Nós agradecemos e cumprimento o doutor Eliseu pela exposição. E a questão abordada pelo doutor Eliseu em relação ao entendimento dos tribunais, em relação à aplicação da Lei 11.934, ao princípio da precaução, ela vai ser, então, abordada pelo nosso palestrante, o doutor Marcelo Busago Dantas, que vai falar sobre a questão eletromagnética vista pelos tribunais, a quem eu quero, mais uma vez, reiterar os agradecimentos. O doutor Marcelo é um grande colaborador do Ministério Público, é professor na nossa escola, um dos principais doutrinadores na área de direito ambiental e referência em Santa Catarina no tema, que tem formado gerações e legiões de promotores de justiça comprometidos com a causa do meio ambiente. Mais uma vez, obrigada, e eu passo de plano, então, a palavra ao doutor Marcelo para as suas considerações. Muito bom dia a todos. Eu queria, inicialmente, saudar a ilustre promotora, a doutora Ellen Cristine de Souza Sanches, minha prezada amiga de longa data, o que talvez justifique as suas belas, gentis e merecidas palavras a mim dirigidas. Saúdo também o meu colega de mesa, doutor Eliseu. Saúdo o promotor de justiça, Alceu Rocha. Dizer que é uma grande satisfação estar aqui, tão bem acompanhado nessa mesa de trabalhos na manhã de hoje. E também agradecer, na verdade, quem tem que agradecer sou eu, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui participando de um evento organizado pelo Ministério Público de Santa Catarina, uma instituição que eu respeito profundamente, e pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, que é um órgão que tem, ao longo dos anos, desempenhado uma importante função aqui no Estado. É uma grande satisfação voltar a essa casa, a esse auditório que tantas vezes já compareci, em formaturas da Escola do Ministério Público. Vejo aqui alguns ex-alunos que hoje são brilhantes promotores, de modo que, para mim, eu me sinto aqui realmente em casa, e fico muito grato pela oportunidade de discutir um tema que realmente é absolutamente atual, um tema que vem sendo objeto de decisões judiciais, e, por isso, a escolha do título da minha breve exposição, serei muito breve, que vou me limitar a uma análise daquilo que vem sendo debatido, discutido e decidido pelos tribunais brasileiros sobre a matéria. Na verdade, não pretendo chegar a conclusões, porque a própria análise da jurisprudência nos leva à inevitável conclusão de que nós não temos uma orientação uniforme até o momento. São decisões em diferentes sentidos, proferidas por tribunais respeitados, por tribunais que conhecem, que têm tradição ao decidir matéria ambiental, em sentidos diametralmente opostos. De modo que o que eu vou me limitar a fazer aqui é apontar quais são os temas, os aspectos da poluição eletromagnética que chegam aos tribunais, e tentar desenvolver aqui algum raciocínio, mas concluindo desde já que a matéria está em aberto, e talvez a decisão que se aguarda no recurso extraordinário da Eletropaulo possa ser realmente o norte para as decisões judiciais, até porque foi reconhecida a repercussão geral no recurso extraordinário. Bom, basicamente, são dois... eu esqueci aqui de fazer só duas saudações ainda, antes de iniciar. Uma, a Mirna Murialdo, que é a representante do CONSEMA. Na verdade, ela é o patrimônio histórico do CONSEMA, uma pessoa que há muitos anos se dedica com afinco e com dedicação à causa do meio ambiente. Dizer que é uma satisfação, recebi o convite da Mirna, fiquei muito feliz. E, além dela, ao doutor Rui Arno Richter, hoje procurador de justiça, na verdade, uma referência para o Ministério Público na área ambiental, que ocupou durante muitos anos a 28ª Promotoria, onde hoje o doutor Alceu, pela qual o doutor Alceu responde, e lá deixou um grande trabalho, um grande nome. Imagino o desafio de prosseguir com o trabalho deixado pelo doutor Rui. Então, eu quase ia cometendo esse ato falho, de deixar de reverenciar essas duas figuras tão importantes aqui para o Estado de Santa Catarina, para o Ministério Público e para o CONSEMA. Então, fechando parênteses e voltando
ao tema, são dois, basicamente, os aspectos que chegam aos tribunais nessa seara. Um deles se refere à tormentosa questão da competência para legislar. Até que ponto estados e municípios podem legislar em sentido diverso daquele que foi objeto da deliberação da lei federal, tão bem exposta aqui pelo representante do Ministério das Minas e Energias, o doutor Eliseu. Na verdade, essa é uma questão, aliás, o tema competência em matéria ambiental, tradicionalmente, sempre foi um tema altamente polêmico e controvertido, né? Seja ela qual for, seja a competência administrativa, executiva, material, do artigo 23 da Constituição, e hoje regulamentada pela Lei Complementar 140, após tanto tempo, né, que essa lei que pretendeu dar um norte para a atuação dos órgãos ambientais, mas que não resolveu todos os conflitos de atribuições ainda, né, embora tenha melhorado um pouco. A competência de jurisdição, as discussões sobre se compete à Justiça Federal ou compete à Justiça Estadual processar e julgar uma causa em matéria ambiental, e, por conseguinte, se há atribuição do Ministério Público Federal ou do Ministério Público Estadual, na medida em que a matéria ambiental ela permeia diversos interesses envolvidos. E não menos polêmica e controvertida é a questão da competência legislativa, essa que tem sido levada à discussão no Poder Judiciário brasileiro. Então, esse é um ponto de discussão sobre poluição eletromagnética. O outro aspecto é realmente em relação à proteção à saúde, proteção ao meio ambiente e a invocação do princípio da precaução nessa seara para fins de limitação da atividade. Então, basicamente, são esses dois os pontos que vêm sendo discutidos. Eu separei algumas decisões, na verdade, o título é o tema sob a ótica dos tribunais, então separei algumas decisões sobre um e outro aspectos para tentar aqui discutir com os senhores. Sobre a questão da competência, só é fundamental fazer uma rápida menção a como ela é tratada na Constituição Federal. E nós temos aí, especificamente quanto ao tema objeto aqui do evento, uma menção à competência privativa da União para legislar, prevista no artigo 22, inciso 16, se não me falha a memória, da Constituição Federal. Então, a competência legislativa é privativa da União para legislar. Ocorre que, como todos aqui devem saber, o artigo 24 da mesma carta estabelece que, em tema de matéria ambiental, de proteção ambiental, a competência é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, cabendo aos municípios, artigo 30, suplementar a legislação estadual e a federal no que couber, além de legislar sobre assuntos de interesse local. Então, esse é o quadro normativo constitucional. Agora, no que consiste a competência concorrente? Essa é uma grande discussão, né, que nós aqui em Santa Catarina enfrentamos duramente na época da edição do Código Estadual de Meio Ambiente, um tema até hoje que traz divergências e que, lamentavelmente, o Supremo até hoje não julgou a ação direta de inconstitucionalidade, que teria certamente solucionado uma série de conflitos ocorridos no nosso Estado. Mas o fato é que a competência concorrente do artigo 24, ela difere da competência comum do artigo 23. É evidente, não haveria por que o legislador constituinte utilizar duas palavras, duas expressões distintas, se ele quisesse significar a mesma coisa. A competência comum significa que todos têm competência para agir em matéria de proteção ao meio ambiente, né, na adoção de medidas. Já no que toca à competência legislativa concorrente, essa é estabelecida na forma dos parágrafos do artigo 24, e aí é que nós temos o cerne da controvérsia, porque diz o parágrafo 1º que cabe à União editar normas gerais nesse contexto de competência concorrente. O que é isso? Há, na doutrina constitucionalista, uma série de divergências sobre se a lei geral seria a lei aplicável a todo o território nacional ou se a lei geral seria a lei que apenas enunciasse
princípios, diretrizes que seriam suplementadas, aí sim, parágrafo 2º, pelos Estados. O Supremo Tribunal Federal, tradicionalmente, historicamente, sempre interpretou essa disposição da primeira maneira. Qual? Lei geral é aquela que se aplica a todo o território nacional. De modo que, para o Supremo, isso não é só em matéria ambiental, mas em matéria ambiental também, a lei federal ela sempre prevalece sobre a lei estadual. Não por uma questão de hierarquia, essa não existe, não aqui, pelo menos, a hierarquia vai existir lá no 59 do processo legislativo, mas por uma questão de competência constitucionalmente atribuída à União. E foi assim em diversas situações. Posso citar aqui, rapidamente, 2 casos emblemáticos, né, na área ambiental, que foram as leis tentando limitar a utilização de organismos geneticamente modificados em alguns estados, como o caso do estado do Paraná, que o Supremo entendeu inconstitucionais, as 2 normas editadas pelo Paraná nesse sentido, na medida em que há uma lei federal que disciplina a matéria. E aí aquela própria tese doutrinária tão sólida no direito ambiental brasileiro de que a competência dos estados e municípios seria suplementar, se para adotar padrões mais restritivos na proteção do meio ambiente, ela não vingou nesse caso dos organismos geneticamente modificados, porque, afinal, as leis estaduais visavam a limitar, né, a produção, a comercialização de produtos que contivessem esses organismos. E, mesmo assim, o Supremo declarou ambas inconstitucionais, o mesmo tendo ocorrido em relação ao amianto, que, historicamente, tentativas estaduais, iniciativas estaduais de coibir a produção, a comercialização, o transporte de produtos que contenham amianto, esbarraram no Supremo, por entender o Supremo que existe uma lei federal, a Lei 9.055, que estabelece as diretrizes de modo que os estados não podem, ainda que para o bem, ainda que para proteger o meio ambiente. A última decisão, nesse sentido, foi uma mudança de paradigmas na jurisprudência, foi um caso sobre amianto em São Paulo, em que realmente o Supremo, por maioria apertada de votos, 5-3, decidiu dar validade à lei estadual em contrariedade à lei federal. Um caso célebre, histórico, que à época, nós estamos falando de 2008, eu me lembro de ter escrito um modestíssimo trabalho em que visualizava ali uma mudança de paradigmas na jurisprudência do Supremo, que, contudo, acabou não acontecendo, até porque logo em seguida veio uma DPF exatamente contra a proibição do transporte de produtos com amianto em São Paulo. E essa DPF, a liminar, foi concedida pelo ministro Marco Aurélio e, posteriormente, ratificada pelo plenário, também por maioria apertada de votos. Quer dizer, o tema realmente é controvertido. Houve audiências públicas e a discussão está em aberto no Supremo, empatado em 1-1, Marco Aurélio e ministro Carlos Aires Brito, com pedido de vista, mas hoje não dá para. Hoje a composição do Supremo é completamente distinta daquela época, então não se pode antever qual será o resultado. Mas por que eu estou dizendo tudo isso, fazendo esse retrospecto histórico? Para dizer que, historicamente, tradicionalmente, o Supremo Tribunal Federal sempre se revelou muito reticente a dar validade a uma lei estadual que contraria uma lei federal. E isso vale, obviamente, para o âmbito dos municípios também, né, nas suas respectivas esferas de competência. Bom, esse é o contexto histórico, não quer dizer que não possa se alterar. Na verdade, acho que não nesse aspecto da poluição eletromagnética, e vou falar por quê em seguida. Mas o que nós temos especificamente em relação ao tema em matéria de jurisprudência no Brasil? Eu separei aqui alguns acórdãos, vou falar neles rapidamente, para mostrar como a discussão realmente é intensa e polêmica. Aqui no TJ de Santa Catarina, eu separei 2 acórdãos, não quer dizer que não hajam mais, mas 2 que me parecem muito contundentes, um da primeira Câmara de Direito Público e um da quarta Câmara de Direito Público. O primeiro deles é um agravo de instrumento de forquilhinha, relatado pelo desembargador Jorge Borba, e que
envolve a discussão sobre a lei local e a lei estadual, porque em Santa Catarina nós temos uma lei que trata do tema, né, e que exige, inclusive, licenciamento ambiental. Ele diz o seguinte: a lei estadual que disciplina a instalação de antenas de telefonia móvel e determina a obtenção de licença ambiental é legal de acordo com a atuação estadual e municipal fiscalizatória. Potencial lesivo bastante a justificar a medida de urgência concedida no sentido de suspender a atividade com base no princípio da precaução. Então, claro, aqui os temas se misturam um pouco. Da mesma maneira, uma apelação de laguna relatada pelo desembargador Jaime Ramos, depois eu posso deixar, Ellen, esse material, porque eu realmente acabei não conseguindo preparar o PowerPoint, então não vou ficar ditando o número aqui para não gastarmos muito tempo. Mas esse caso é muito interessante, que era também uma atividade instalada dentro da APA da Baleia Franca. Quem é de Santa Catarina conhece, né? Inclusive se discutiu aqui se haveria competência da Justiça Federal, se haveria necessidade de intervenção do ICMBio. O tribunal rechaçou e, para o que interessa, disse o seguinte: não é inconstitucional a lei estadual, aquela mesma, 12.684, se não há invasão da competência da União para legislar sobre telecomunicações, porque a matéria é ambiental e o Estado de Santa Catarina, com base no artigo 24, tem competência para suplementar. Então, o que o tribunal entendeu, basicamente, e essa é a discussão, é que a lei estadual, ela é legal, ela é constitucional, sim. Por quê? Porque, embora a competência para legislar sobre telecomunicações seja da União, privativa, aqui a discussão envolve meio ambiente. E se a discussão envolve meio ambiente, sai do âmbito do artigo 22, desculpa, eu falei 21 da competência privativa e se vem para o âmbito da competência legislativa, que é concorrente, e, no silêncio da lei federal sobre esse ponto, isso eu estou relatando o que disse o tribunal, seria válida, seria legítima a lei estadual. Nesse mesmo sentido, há um acordo muito recente do Tribunal de Justiça de São Paulo, publicado no dia 22 de outubro, no mesmo sentido, embora aqui a lei fosse municipal. Uma arguição de inconstitucionalidade rejeitada por unanimidade pelo órgão especial do TJ de São Paulo, por entender que a lei do município de Ribeirão Preto, que dispõe sobre a implantação de antenas, se limita a tratar de matéria atinente a interesse local, cuidando de disciplinar a forma de ocupação do solo com vistas à proteção dos munícipes e à preservação do meio ambiente, de modo que, disse o Tribunal de São Paulo, não há usurpação de competência da União Federal, rejeitando, portanto, a arguição de inconstitucionalidade. Bom, então temos aí dois tribunais, repito, tribunais respeitados, tribunais que com tradição na atuação na área ambiental. O Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive, é o primeiro tribunal do país a possuir duas câmaras especializadas em meio ambiente, uma delas que foi integrada na origem pelo desembargador Naline, decidindo dessa maneira. Temos, de outro lado, uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de novembro do ano passado, portanto também bastante recente, em sentido diametralmente oposto. Se discutia aqui também pelo órgão especial do TJ do Rio Grande do Sul, em sede de arguição de inconstitucionalidade, uma lei do município de Porto Alegre que regulamenta a instalação de estações de radiobase. E aqui o tribunal entendeu que essa lei municipal é inconstitucional, manifestamente inconstitucional, na medida em que invade matéria normativa de trato tipicamente nacional, não se podendo conceber serviços de telecomunicação regrados município a município, o que ensejaria mais de 5 mil diplomas e evidente caos no sistema, que é óbvio interligado. Então, em sentido diametralmente oposto ao que entenderam os dois outros tribunais. Da mesma maneira, e aí um caso muito interessante que chegou ao STJ, na pesquisa que eu fiz é o único acórdão que eu encontrei no Superior Tribunal de Justiça a esse respeito. Não sei se há outros. Mas é um caso que foi julgado também recentemente pela segunda turma do STJ, que envolvia uma resolução, dezembro de 2013, uma resolução da SECA, que é o Centro de Controle Ambiental do Estado do Rio de Janeiro. Seria
é um órgão um pouco diferente do CONSEMA, porque ele tem deliberação executiva. Na verdade, as licenças ambientais no Rio de Janeiro não são expedidas pelo INEA, que é o Instituto do Meio Ambiente, mas são expedidas por esse órgão, né? Então, fazendo um paralelo, é como se o CONSEMA deliberasse e expedisse as licenças ambientais, né? Não acontece aqui. Mas lá, esse órgão, ele emitiu uma deliberação sobre a matéria. Uma empresa, foi a empresa Telcomp, a Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas, ingressou com uma ação para suspender os efeitos dessa deliberação. O juiz de primeiro grau concedeu a medida, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro cassou essa liminar. Houve recurso expericial para o Superior Tribunal de Justiça e medida cautelar por parte de quem? Dos órgãos ambientais do Rio, INEA e Estado do Rio de Janeiro. A medida cautelar foi indeferida pelo relator, ministro Humberto Martins, ao argumento de que não haveria... aqui também se misturou um pouco a questão da competência com a questão do dano, da lesão à saúde e ao meio ambiente. Não haveria provas suficientes do dano ambiental. Houve um pedido de vista do ministro Herman Benjamin, e aí eu saliento porque a segunda turma, como é sabido da maioria, é uma turma tradicionalmente muito cautelosa com questões ambientais. E nesse caso, o ministro Herman Benjamin, após pedido de vista, também acompanhou o relator e a turma, embora por outro fundamento, um fundamento processual, entendendo que o recurso especial não tinha viabilidade, mas o fato é que a turma, por unanimidade, indeferiu a medida cautelar para suspender a decisão do TJ do Rio de Janeiro, que, por sua vez, suspendia a deliberação seca. Então, vejam que é uma decisão também importante por ser oriunda do Superior Tribunal de Justiça. Bom, o Supremo Tribunal Federal... eu chamo a atenção aqui, ainda nesse aspecto de competência, em seguida eu já passo para o outro aspecto. O Supremo Tribunal Federal, eu disse há pouco, né, naquele caso do amianto, em 2008, quando veio a discussão, aliás, eu recomendo a leitura do acórdão, o relator é o ministro Marco Aurélio, embora ele tenha ficado vencido, mas especialmente as considerações trazidas pelo ministro Joaquim Barbosa, que foi o autor do primeiro voto divergente, foi quem trouxe, na época, sobre amianto, a regulamentação da Organização Mundial de Saúde. Eu estou chamando a atenção disso porque os temas são correlatos, né, aqui com o que nós estamos tratando. Eu antevi naquela ocasião uma mudança, uma revolução, foi a expressão que eu utilizei nesse artigo, né, que eu publiquei na revista dos advogados, da Associação dos Advogados de São Paulo, dizendo uma revolução na jurisprudência do Supremo. Essa revolução não aconteceu, pelo menos até o momento, porque em seguida veio a DPF, em sentido contrário, e pouco tempo depois veio a ADIM 1575 de São Paulo, sobre energia nuclear. E o Supremo também, por maioria de votos, quer dizer, realmente são discussões que nunca são unânimes, mas relator, o ministro Joaquim Barbosa, por isso eu chamo a atenção que o Joaquim Barbosa, que foi quem primeiro divergiu no caso do amianto, aqui entendeu que energia nuclear é competência privativa da União. E que, portanto, o Estado de São Paulo, que havia legislado, editado uma lei procurando regulamentar e adotando padrões mais restritivos de segurança em matéria de energia nuclear, essa lei era inconstitucional. Foi uma decisão por maioria, eu repito, ficaram vencidos Marco Aurélio, Aires Brito e César Peluso. Mas eu chamo a atenção aqui para o voto da ministra Carmen Lúcia, que me parece que dá o norte, porque não chega a ser uma questão matemática. Depende muito do teor da norma. Eu falo isso, Toronça, porque eu sei que o CONSEMA está discutindo a possibilidade aqui de editar uma resolução a esse respeito. Então se me perguntarem, pode ou não pode, é difícil dizer, depende do conteúdo, né? Depende do que vai vir na lei, porque vejam o que disse a ministra Carmen Lúcia naquela ocasião. Apesar de eu realmente achar que segurança, saúde, bem-estar são competências que estão no campo da legislação, que podem ser exercidas conjuntamente, ou seja, concorrente, parece-me que, neste caso, isto foi atraído para a União.
Nesse caso, ou seja, analisando a lei do Estado de São Paulo sobre energia, ela entendeu que a competência era privativa. E, no mesmo sentido, foi o voto do ministro Lewandowski, que também acompanhou a maioria. Peço vênia a divergência para acompanhar integralmente o eminente relator, porque a questão da energia nuclear constitui verdadeiramente uma política de Estado, com repercussão no campo da estratégia militar e da política exterior. É interessante esse voto, porque o ministro Lewandowski, naquele caso do amianto, foi um dos que votou contra, né, ou seja, a favor da lei estadual, por entender que a lei era mais restritiva e que, por ser mais restritiva, era viável e era constitucional. Então, naquele julgamento, foram 2 votos nesse sentido, que acompanharam a maioria. Lewandowski e Aires Brito. E aqui ele entendeu que, apesar de ser mais restritivo, é competência privativa. Então, realmente, o que me leva a crer que o que está em discussão é o conteúdo da norma. Até que ponto ela pode ou não ir, vai depender muito da análise de conteúdo. Bom, dito isso, eu não vou me alongar, eu acho que o tempo até já está indo, eu vou passar eu vou fazer rápidos comentários, até porque o outro aspecto é do princípio da precaução, e eu soube há pouco que o doutor Alceu acaba de defender sua dissertação de mestrado sobre esse tema, então eu não vou nem me arriscar a ir muito longe no assunto, porque certamente as suas considerações serão muito, muito bem-vindas aqui para o nosso debate. Eu só queria chamar a atenção que esse tema da proteção à saúde e ao meio ambiente é o que realmente será discutido no Supremo, no recurso extraordinário da Eletropaulo, que foi aqui mencionado. O acórdão do TJ de São Paulo, a que fez menção o desembargador Naline de manhã, mais cedo, ele é nesse sentido, ele é no sentido de impor, sim, obrigações à companhia energética em função dos riscos que existem. E quero dizer mais, eu tenho também, modestamente, estudado um pouco o princípio da precaução e fico feliz de ver aqui o princípio da precaução sendo bem aplicado. Ou melhor, sendo aplicado numa seara em que lhe é própria. Porque o que eu tenho visto na prática, e não cheguei a fazer um estudo sistemático, mas examinei o princípio da precaução nos Estados Unidos, na União Europeia e no Brasil. Cada um tem uma visão completamente diferente, isso o doutor Alceu vai poder confirmar aqui. O fato é que eu tenho visto no Brasil precaução sendo muitas vezes utilizado quando o princípio aplicável era o da prevenção. Inadequadamente, portanto. Uma distorção que, às vezes, acaba levando a situações paradoxais. Aqui não, aqui realmente é caso de incerteza científica, é caso de precaução. Então, acho que o princípio está aqui no lugar correto. Chama atenção a decisão do ministro Toffoli, as 2 decisões, tanto a que reconheceu a repercussão geral, quanto a que convocou a audiência pública, aliás, uma praxe que vem sendo cada vez mais adotada pelo Supremo em matéria ambiental. Tivemos o caso do amianto, tivemos agora o caso da poluição eletromagnética, na própria Raposa Serra do Sol, que não era propriamente ambiental, mas se discutiu. Então, o que também me deixa muito feliz, porque pouca gente se dá conta, mas a questão das audiências públicas, que foram elevadas à lei, né, às leis de controle de constitucionalidade, elas nasceram na legislação ambiental. Na verdade, as audiências públicas das resoluções CONAMA 01 de 86, 9 de 89, elas acabaram influenciando a legislação federal e de controle de constitucionalidade. E é um momento extremamente oportuno, extremamente rico. Eu não participei, mas pelo que eu vi, pelo que acompanhei, deve ter sido um debate muito interessante que se travou no Supremo, né, por ocasião desse debate. Então, ali o ministro Toffoli deixa muito claro que existe aí um conflito. Existe um conflito. E eu gostei muitíssimo do slide aqui que o doutor Eliseu colocou sobre realmente a precaução aplicada em que níveis. Até que ponto nós podemos simplesmente... Não podemos nos dar o luxo de não fazer nada, obviamente, se há indícios de risco, alguma coisa precisa ser feita, mas também até que ponto estamos dispostos a abrir mão da telefonia celular, banir completamente a tecnologia. Então, me parece que esse é um caso, um leading case mesmo sobre precaução no Brasil, para ver o que nós queremos.
Me parece que precaução é exatamente isso. Olha, há risco, mas a atividade ela não diria necessária, hoje ela é indispensável. Vamos adotar medidas para que a atividade seja exercida com o menor risco possível. Medidas mitigatórias e compensatórias, embora aí nós estejamos falando já em prevenção, mas é indissociável, até porque há casos de licenciamento ambiental. Então, eu não vou me alongar, mas acho que nós devemos estar muito atentos ao que o Supremo vai decidir, até porque é uma decisão em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, vai influenciar, por força de lei e da Constituição, os tribunais inferiores, de modo que essa decisão será, certamente, que irá guiar o norte na interpretação da matéria a partir do momento da sua edição. Bom, eu agradeço mais uma vez, peço desculpas se me alonguei, digo que é sempre mais uma vez, que é sempre uma grande satisfação e me coloco inteiramente à disposição se houver algum questionamento. Muito obrigado.